Graça e a paz, amados. Amém. E hoje eu quero falar a segunda parte, a verdade sobre a glória de Deus. Eu vou falar sobre os 7 atributos da bondade de Deus. Os 7 atributos que nós vemos na palavra de Deus. Amém, queridos? A respeito da bondade de Deus. O Nelson me perguntou ali na entrada, antes do culto. O pastor, o senhor já tinha visto que a glória de Deus era a bondade dele? Eu falei, não tinha visto. E é importante que você saiba que eu não tinha visto, porque senão você pensa que você talvez comece a ficar debaixo de condenação. Não tinha visto. Eu não tinha percebido que a glória de Deus era justamente ser o único que pode dizer, eu sou bom. Eu sou eternamente bom. Nenhum outro Deus, ainda que seja com D minúsculo, pode dizer isso. Porque os outros exigem das pessoas. Os outros querem que as pessoas façam algo por ele. Deus não. Quando Deus criou Adão, Deus não criou Adão para fazer nada para ele. Quando Adão acordou, quando ele olhou para Deus, falou, o que nós vamos fazer? Ele falou, nada, nós vamos descansar. Nós vamos festejar, nós vamos celebrar, nós vamos esse descanso, Deus não cansa fisicamente. Ele está dizendo, nós vamos celebrar, nós vamos estar em comunhão. Foi isso. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Essa é a maneira de Deus. Deus não nos criou, não nos chamou das trevas para a luz para trabalharmos para ele. Deus nos chamou para relacionarmos com ele, para termos comunhão com ele, não para fazer coisas. Pastor, mas nós fazemos coisas. Sim, mas nós não estamos fazendo coisas para Deus, nós estamos relacionando com ele. Quando eu gero um discípulo, eu estou relacionando com o amor de Deus. O amor de Deus por aquela vida pela qual eu estou gerando, discipulando. Quem está me entendendo? Então é uma questão espiritual. Eu não posso pensar que vir no culto é uma coisa trabalhosa. Eu não posso pensar assim. Ir no culto é um privilégio que eu tenho como filho amado de Deus, de poder, junto com os irmãos que também são filhos amados de Deus, celebrarmos, adorarmos o nome dele, rendermos graças a ele. Amém? Então nenhum dia lá na minha casa eu falar, me lembrei da história que não é verdadeira e não aconteceu com nenhum pastor nosso, que a mãe falou para o filho assim, filho, levanta, você tem que ir para o culto, levantar porque você tem que ir para a igreja, é hora de começar a escola dominical. Está vendo? Não é nós, tem nada a ver com nós, é hora da escola dominical. Ele falou, mãe, eu não vou na escola dominical. Ele falou, você tem que ir, filho. Foi me dar pelo menos 3 motivos para eu ir na escola dominical, porque eu tenho vários para não ir. Aí ela falou assim, então, a escola dominical é um lugar de edificação, para você crescer em Deus, para você ser fortalecido em Deus. Quando você vai na reunião da escola dominical, você encontra com os irmãos, relaciona com ele. E qual que é o terceiro motivo, mãe? Você é o pastor da igreja. E ele estava achando ruim. Então, todos os dias, irmãos, eu já falei isso várias vezes, eu tenho inúmeras palavras para ministrar para vocês. Eu fico angustiado qual palavra que eu vou pregar. Mas eu me alegro por isso, eu me alegro em poder pregar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus. Não há peso em ser pastor, não há peso em edificar, há alegria, há satisfação, amém? Gosto muito da camiseta que as irmãs dos Radicais Kids têm, que elas escrevem, criança não dá trabalho, criança dá fruto. Amém? Nós não tiramos as crianças daqui de dentro, vamos tirar as crianças porque as crianças estão atrapalhando. Se fosse isso, tinham que tirar muitos adultos também, mas não é. Mas os irmãos estão aprendendo, né? Semana que vem eu vou entregar para você como o crente, o membro deve se comportar no culto. Frente e verso para você ler os seus privilégios, a sua responsabilidade. É que às vezes a gente não tem, é normal, que a gente precisa aprender mesmo. Semana passada eu estava pregando, tinha uma celebração acontecendo ali fora que eu estava curioso para saber o que era. E era líderes que estavam reunidos fazendo não sei o que, no lugar errado. Então nós precisamos de aprender realmente a nos comportar. No culto você pode e deve render graças, louvar o nome daquele que está sendo cultuado, amém? E quando você faz isso, você recebe a palavra e você é ministrado pela palavra. Glória a Deus. Então, o que eu estava dizendo para você, nós
nós como igreja, nós como ministros de Deus, nós como povo de Deus, nós estamos nessa crescente de entendimento da graça, da bondade dele. Como o Nelson perguntou para mim, pastor, o senhor já tinha visto? Eu falei, não tinha visto, porque eu ainda estava conceituando a glória de Deus, não como a bondade. Eu cria na bondade de Deus, mas eu não estava conceituando, ainda conceituava a glória de Deus como algo abstrato, aquela coisa meio poderenta, aquela coisa, alguma coisa meio espiritualizada, agnóstica. Ainda que o poder de Deus também se manifeste assim, os dons do Espírito se manifestem dessa maneira, e eu não tenho o costume de barrar ninguém, a não ser que alguém estiver atrapalhando a reunião na hora da pregação, mas os irmãos são livres, vocês nunca me viram barrar, irmão, não faça isso, irmão, não grite assim. Quem sou eu? Se a ação do Espírito de Deus, por que eu vou querer falar alguma coisa? Então eu tenho muita liberdade, muita tranquilidade. Paulo fala que nós devemos corrigir só aquilo que está tirando a ordem do culto. Mas se não está tirando a ordem do culto, não há motivo para fazermos isso. Então nós temos esse entendimento, essa graça de Deus, de saber que essas manifestações do poder de Deus está acontecendo. Mas a manifestação do poder e da glória de Deus não é de longe o que é realmente a glória de Deus. A glória de Deus é algo mais profundo, quem está me entendendo? A glória de Deus é a bondade dele. Foi isso que aconteceu lá em Êxodo 33. Na semana passada nós falamos sobre isso, quando Moisés pede ao Senhor, Senhor, eu rogo-te que mostre a tua glória. Aí Deus então, Êxodo 33, verso 18, Senhor, então disse, rogo-te que mostre a tua glória. Aí a resposta de Deus para Moisés, no verso 19, mostra o que é a glória dele. Ele diz, respondeu Deus a Moisés, Moisés, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Quem falou o nome do Senhor não foi Moisés, foi o próprio Deus, foi ele que proclamou a glória de Deus. Ele mostrou a glória dele. A glória de Deus é a sua natureza, a sua maravilhosa natureza. A glória de Deus é a sua bondade. Por isso, querido, o inimigo das nossas almas, ele quer torcer esta verdade. E ele coloca um véu nos nossos olhos, que é a lei, o véu de Moisés. E então nós vemos a imagem de Deus, a natureza de Deus torcida. Eu não sei se a palavra certa é distorcida ou torcida. Eu acho que é distorcer, né? Eu fiquei pensando, acho que as duas também funcionam. Ele distorce, e você vê, não é isso que Paulo fala, que nós estamos vendo como que por espelho. Hoje tem espelho quase perfeito, mas antigamente os espelhos eram feitos de bronze. Então a pessoa via, ele se via meio torto no espelho. Aí Paulo diz, é assim que as pessoas estão vendo, como que por espelho. Mas ele fala, agora vocês devem contemplar o Cristo da nova aliança, para que então, contemplando Cristo, você possa contemplar a glória de Deus. Cristo é a manifestação da glória de Deus aos homens. Cristo é a face de Deus, que ele se mostrou a nós. E nós precisamos de compreender que Deus, ele tem muito mais do que nós pedimos a ele. Deus tem muito mais do que você pode pedir a ele, muito mais do que você pode pensar. Paulo fala isso, ele diz, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quem está me entendendo? Deus, sabe, eu tenho uma mente muito fértil, muito boa, de imaginar coisas, mas Deus, ele tem... Nós podemos pensar o que quiser de bom dele. A Bíblia Sagrada diz que ele ainda tem mais. Jamais penetrou a mente humana, jamais penetrou o coração do homem. O homem jamais ouviu o que realmente Deus é. Essa é a natureza dele, ele é bom. Amém, querido? E só há um Deus, esse Deus perfeitamente bom. Agora, deixa eu falar um negócio para você. Nós não conseguimos confiar em alguém, se você não acreditar que ele é bom. Aqui entra o que a religião faz. A religião e o sistema religioso, ele tira, até
Até música que a gente ouve, ele tira. Até frases que você vai trocando no WhatsApp, que há um preço para ser pago, que essas coisas, vai tirando você da realidade que é a palavra de Deus, da realidade que é o Senhor. O diabo, ele distorce o caráter de Deus, e ele nos apresenta um Deus que não se alinha com a descrição de Deus no Novo Testamento. No Velho Testamento não há um Deus no Velho Testamento e um Deus no Novo Testamento. Não há um Deus que era mau e ele se tornou bom quando começou a dispensação da graça. É o mesmo Deus. Por que eu não posso acreditar que é assim? Porque se eu acreditar que é assim, você então vai pensar que qualquer hora ele vai voltar a ser mau. Ele não vai voltar a ser mau. Ele nunca foi mau. Deus é bom, perfeitamente bom. E ele diz para Moisés: eu vou fazer passar toda a minha bondade diante de você. Antigamente eu ficava pensando que ele passou de uma vez. Não, eu não sei quanto tempo demorou ele passando, mas ele proclamou. Talvez ele abriu uma tela diante de Moisés e começou a mostrar cada um dos 7 atributos dele, agindo no povo judeu que tinha saído do Egito, agindo na vida de José, que havia sido enviado para o Egito. Então, foi uma maneira, mas às vezes nós não confiamos. Eu me lembrei, preparando essa palavra, eu sempre caminhei com o pastor Luiz, e a gente ia nas reuniões de pastores. Eu me lembro um dia que depois que eu descobri lá na frente por que aconteceu isso, eu vi o pastor Luiz em uma das nossas reuniões, e eu comecei a distorcer tudo que eu tinha ouvido, visto e recebido da parte dele. E ele estava diferente no dia, estava de cavanhaque e de suspensório. Aí logo de cara eu pensei assim, ele está querendo ser diferente de todo mundo. Não, e ele está muito metido, usando suspensório. Ele quer ser diferente mesmo. Depois até lembrei que eu distorci porque ele havia me confrontado. Como ele havia me confrontado, eu comecei a arrumar um jeito de distorcer a imagem dele para me defender, né? Essa é a tal da alma catimbada, né? E eu me lembro na época que a minha mente começou começar a inventar a respeito por que ele estava daquela maneira, que era uma prepotência dele, era uma maneira de querer ser diferente. Até o dia, quando acabou a tarde, nós fomos jantar, e ele falou assim: eu estou passando um carão ultimamente, tive que usar suspensório, porque eu estou tão obeso, que tem jeito de eu amarrar minha calça, tão feio que fica. E eu tive que passar esse carão, não gosto de usar isso. Eu olhei e falei assim: eu sou um pecador mesmo. Como é que eu ainda julguei o homem ainda? Ele estava fazendo aquilo contra a vontade dele, né? Aí eu me lembro também até a parte do cavanhaque, que ele falou assim: eu estou com alergia no rosto, agora não estou podendo rapar nem a barba mais, eu estou tudo catimbado. Eu fiquei pensando, falei: meu Deus do céu, e eu julgando o homem. Sabe uma coisa? Quando você não acredita na bondade de alguém, você não acredita em alguém, você também não vai acreditar que ele é bom. Não vai. Você não vai acreditar que o que ele está fazendo, que ele está trazendo é a palavra de Deus. Deixa eu falar um negócio para vocês. Essa é uma maneira que o diabo faz em relação ao seu líder de célula. Em dado momento você descobre que o seu líder de célula falhou. Deixa eu falar um negócio para você. Isso já tinha acontecido tem muito tempo. Ele é gente como você. E se você acha que ele falha, pergunta a esposa dele, ou pergunta o esposo dela, que você vai ver que ela falha muito mais do que você está pensando. Ele é gente. Mas a glória de Deus, a manifestação da bondade de Deus está em que, mesmo sendo nós como somos, Ele ainda age através de nós. Ele nos ensina. Deus, eu já ministrei essa palavra, apesar de nós, Ele nos usa. Isso é graça. É apesar de mim mesmo. Quem está me entendendo? Então é importante que você tenha esse entendimento. Se nós não acreditarmos em Deus também, que Ele é bom, como é que você vai confiar nele? E o diabo, ele distorceu essa imagem de Deus. Mas é interessante porque aí então Deus intervém na história e traz a restauração da igreja.
nesse processo da reforma da fé, que nós estamos no ano 500, completando 500 anos da reforma da fé, através de Martim Lutero. Então Deus intervém para mostrar que o homem, ele é salvo por fé. Se você não assistiu ainda o filme Martin Luther, assista Luther, que é Martim Lutero, assiste porque é importante para você saber o que é essa reforma. Então você vê Deus restaurando esta verdade de que a salvação é pela fé, não é por obras. E Ele, na verdade, Ele não nos salvou para trabalhar para Ele nos salvou para que nós tenhamos intimidade com Ele. Quem está me entendendo? Na palavra de Deus, isso é muito claro. Quando os filhos de Deus, servos de Deus, chegam perto de Deus e dizem: Senhor, Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, falamos em outras línguas, nós curamos enfermos. Ele diz: em Teu nome. Aquele ali não era uma igreja falsa, não era um não crente, não era um não filho de Deus, era filho de Deus. Mas ele, em nenhum momento, ele diz: Senhor, em Teu nome nós nos multiplicamos fazendo discípulo. Porque fazer discípulo não é uma atitude humana e natural. Fazer discípulo é algo espiritual, em que você se multiplica no irmão, multiplica a sua prática cristã, sua prática de vida cristã na vida dele. Em nenhum momento ele diz que eles haviam gerado filhos para o Senhor. Ele diz que haviam feito coisas para Deus. E até a coisa ficou pior para eles, porque você não percebeu. Porque ele falou assim: nós usamos o poder do Senhor. Aí Jesus falou: é verdade, você usou meu poder, mas não me deixou eu usar você com poder para gerar filhos para mim. Isso é muito claro. Aí então, Deus manda Moisés subir ao monte, lá no capítulo 34, e o Senhor diz a Moisés que ele vai mostrar a bondade a ele. Lá no verso 5 de Êxodo 34, que diz assim: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Diga aleluia. Diga: o Senhor proclamou o nome dele. Agora, olha aqui, querido, não se perca no contexto desta ministração. Tudo isso que está acontecendo aqui é uma resposta ao pedido de Moisés, lá em Êxodo 33, verso 18. Quando Moisés diz: eu quero ver a glória do Senhor. E aí então, o Senhor fala para ele: tá bom, se você quer ver a minha glória, eu vou passar toda a minha bondade diante de você. Agora então está acontecendo o que Deus disse que faria. Agora Deus veio até Moisés e passou diante dele. Mas como que Moisés, de fato, viu a glória de Deus? Como que Deus manifestou? Como que Deus mostrou a glória dele? Está no verso 5. O Senhor esteve junto dele e proclamou o seu nome. 34, 5. O Senhor esteve junto dele e proclamou no seu nome. Vou repetir aqui. Isso é resposta do pedido que Moisés fez em Êxodo 33, 18, e que ele diz no verso 19 que faria. Então aqui ele está proclamando, e ele proclamou o nome dele, a glória dele, a bondade dele, em 7 atributos, que eu estou chamando aqui de os 7 atributos da bondade de Deus. Ele mostrou a sua bondade com 7 palavras diferentes que denotam a sua natureza, o seu caráter de bom. Amados, eu quero que você se lembre aqui que nós não estamos lendo um texto no Novo Testamento. Nós estamos lendo um texto no Velho Testamento. Por que, pastor, que o senhor quer que eu saiba disso? Para que você compreenda que Deus nunca muda. Ele nunca mudou, amém, querido? É o diabo que procura torcer a verdade a respeito da bondade de Deus e lançar em nossa mente que Ele nem sempre foi bom, que Ele mudou. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Deus sempre foi bom, amém, querido? Então aqui estão os 7 atributos da bondade de Deus, e existem diferentes versões da Bíblia que mostram sinônimos diferentes dessas palavras. Então, por causa disso, eu fui buscar no original.
o original hebraico, para que você possa compreender, para que possa clarear, elucidar o que Moisés de fato viu ali, e por causa disso ele escreveu. E o que nós vamos ver aqui é a descrição da glória, ou da bondade de Deus, da natureza de Deus. Quem está me entendendo? Diga: Senhor, abre os nossos olhos. Nós queremos ver a tua glória. Nós queremos conhecer a tua bondade. Diga: ensina-nos. Abre os nossos olhos. No nome de Jesus. Quando você olha em Êxodo 34, você vê ele dizendo: Senhor, Senhor, Deus compassivo. Qual é o primeiro nome que Deus se manifesta a Moisés e mostra que ele é compassivo? Diga comigo: compassivo. Essa palavra compassivo, ele tem um significado muito forte no original. Ela significa literalmente demonstrar grande compaixão ao ponto de, se preciso for, morrer no lugar do outrem. E foi justamente o que Jesus fez. Só ele é compassivo. Só ele é cheio de compaixão. Só ele age com compaixão. Ser compassivo é ter um coração e demonstrar um coração doce, um coração sensível à necessidade. Jesus é assim. Jesus é assim. Deixa eu falar um negócio para você que eu vou valorizar a bondade de Deus para você compreender. Deixa eu mostrar para você. Por que Jesus multiplicou os pães? Não, pastor, Jesus multiplicou os pães porque o povo estava com fome. Não foi porque o povo estava com fome. Jesus multiplicou os pães porque o povo pediu. Não, Jesus multiplicou porque ele é compassivo. Ele tem compaixão. Tem um texto que mostra. Olha aí, Mateus 14, verso 14. Desembarcando, isso estava precedendo a multiplicação. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela. Por que Jesus multiplicou os pães? Por causa da sua compaixão. Ele compadeceu-se da multidão. Ele não multiplicou os pães porque tinha meninos chorando com fome. Ele não multiplicou os pães porque tinha esposa brigando com o marido que não tinha trago comida para resolver, para dar comida agora para eles e para os filhos e para ela. Ele não multiplicou. Pastor, mas foi por causa deles orar, que eles oraram. Sim, eles oraram. Sim, eles fizeram parte, eles trouxeram o pão, os pães e os peixes. Mas eu quero que você compreenda que Deus não faz porque você orou. Deus não faz porque você precisa. Deus faz porque Ele é bom. Ele é bom, Ele é Deus compassivo. Compaixão, que tem compaixão ao ponto de se dispor a morrer por outrem. Esta é a verdade. A base de Deus nos abençoar não é a necessidade, não é o sofrimento, não é a lágrima. A base é a bondade dEle. Quando eu creio, quando eu confio, quando eu acredito na bondade dEle, então eu estou agindo em fé. Quando eu tenho essa fé, essa convicção, Ele é bom. Então, nesse momento, eu experimento. Em outras palavras, Ele já tinha te dado, mas você não tinha recebido. Quando você sabe que Ele é bom, você apenas recebe o que Ele já tinha te dado. Quem está me entendendo? Eu sei que precisa mais luz de Deus nisso aqui. Eu sei disso. Eu sei porque nós estamos com a mente ainda com o véu da lei. Nosso país, ele foi catequizado de forma romana a um sistema. E pastor, por quê? Presta atenção. É isso que faz a diferença. É esse sistema de lei diante da graça que exalta a graça, que aumenta o poder da graça, que aumenta a ação da graça na sua vida. É esse entendimento. Esta é a verdade. A base de Deus nos abençoar não é a nossa necessidade, mas é a bondade dele. Eu vou mostrar para você o mesmo texto em Salmo 68, verso 10, a parte B do versículo. A parte B do versículo. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados.
Ele fez a provisão porque os necessitados pediram? Não. A base da provisão dele é a bondade dele. É porque ele é bom. Ele é bom. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Presta atenção, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso crer que Ele é o meu pastor. Eu só preciso confiar nele. É isso, é muito claro. Olha o que está mostrando para você. Deus é bom. E porque Ele é bom, Ele provém para os necessitados. Glória a Deus. Se você tem fé na bondade de seu Deus, você então experimenta a provisão que já era sua, mas você não experimentou porque você não estava acreditando na bondade dele. Na medida em que nós cremos na bondade dele, cremos que ele é bom, então nós experimentamos o favor, a graça, a provisão dele. Quem está me entendendo? Oh, Deus bom. Foi ele diz que todas as coisas já são nossas. Tudo que Cristo conquistou já são nossas. Por que nós, às vezes, pastor, não usufruímos? Porque às vezes nós ficamos olhando com a lente do Velho Testamento. Se o seu coração, querido, não está convencido de quão bom Deus é, a fé para milagres fica difícil. Mas quando cremos que Ele é bom, então nós firmamos a nossa fé nele, na bondade dele. Ele é bom. É por causa dele. É o mesmo cristianismo, só que é um cristianismo com o prisma de Deus e não com o prisma nosso humano. É como Deus nos vê e não como nós vemos Ele. Como Ele nos vê. Quem é pai sabe o que eu estou falando. O seu pai, você que é pai, que é mãe, você sabe, você ama os seus filhos, você tira de você mesmo para dar para eles. É assim mesmo, normal, é verdade. Você faz isso por quê? Porque você está dessa maneira, mostrando a sua natureza paternal. Presta atenção, e você é o homem, ser humano, natural e falível. Agora Deus não, Deus é perfeitamente bom. Glória a Deus. Oh Deus, aleluia. Deixa eu avançar. Segundo atributo, primeiro atributo da bondade dele é que ele é compassivo, cheio de compaixão. Essa compaixão que às vezes mata quem a tem. Foi o que aconteceu com Jesus. O segundo atributo da bondade de Deus está descrito aí também no verso 6. Lá diz que Ele é Senhor, Deus compassivo. Aí está escrito, e Ele é clemente. Essa palavra clemente, em outras versões, ela é usada como gracioso. É uma palavra hebraica, que ela é um pouco difícil, não é aquela graça do Hesed que eu falei para vocês. Essa seria, o entendimento seria mais ou menos assim: alguém que é clemente é alguém que mostra favor, alguém que distribui favores de graça, alguém que dá favor sem ninguém pedir. Ele dá favor de graça, porque ele é gracioso, ele tem clemência. E quando nós estamos falando do favor, nós estamos falando da glória dele, da graça dele. A glória de Deus, ela foi descrita em 7 atributos. E esse segundo atributo mostra isso. Ele é alguém, presta atenção, que distribui favor até para quem não pediu. Ele distribui. Quando ele alcançou você, você não estava pedindo ele. Você não planejou. Mas ele armou situações para que você pudesse receber a graça dele. Isso é a clemência. Quem está me entendendo? É Deus que tem clemência. Terceiro atributo é que ele é longânimo. Diga comigo, longânimo. O significado desta palavra no original é alguém que é extremamente paciente. Não é paciente igual aquele menininho que orou, Deus me dá paciência, mas me dá logo porque eu não aguento esperar. Não é esse tipo de paciência, mas é alguém que é extremamente paciente. E tem mais significado, é alguém que não é fácil em ficar com raiva. Ele não fica com raiva facilmente. E mais, não é alguém que se deixa provocar para ficar com raiva. Você não consegue provocar a raiva dele. Você não consegue mudar o temperamento dele. Você não consegue mudar a natureza dele com as suas ações, com o seu comportamento, com as suas decisões. Você não consegue. Ele é Deus longânimo. Quem está me entendendo? Agora, o que acontece? Às vezes tem cristãos que mantêm ideias erradas a respeito de quem Deus é.
e eles cometem mínimos erros, e pensam que estão provocando a ira de Deus, e alguém ainda aparece na internet dizendo que Deus vai vir contra você, e vai alcançar o seu pecado, aí você fica com medo de Deus. Você imaginou os seus filhos ter medo de você? É nós com medo de Deus. Foi Adão com medo de Deus no Éden. Adão dentro do Éden, dentro do paraíso, ele não estava a 3 passos do paraíso, ele já estava no paraíso. E aí ele estava com medo de Deus. Você imaginou? Ele não conheceu o que Moisés conheceu. Esse não é o Deus da palavra. Não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele tem uma glória. E a glória do nosso Deus é a sua bondade. Essa é a glória dele. Ele tem uma glória. Ele tem um porquê. Ele tem um cartão de visita que ele pode apresentar para qualquer um. Ele é Deus bondoso. E um dos atributos desta bondade, ela se expressa nesse ser longânimo. Ele é extremamente paciente. Ele não é fácil em ficar com raiva. Ele não é facilmente provocado. Mas cristãos, muitos cristãos às vezes, perdem o milagre que Deus tem para ele, porque eles não compreendem. E eles mantêm uma imagem deturpada, a imagem que a religião e o diabo joga na mente deles a respeito da natureza de Deus. Eu me lembro de orar por uma mulher, já comentei isso com alguns irmãos. A mulher, ela fumou 40 e longos 2 anos. E nós fomos orar com ela. E ela estava com um problema no pulmão. E aí fomos orar com ela. E ela não recebia a cura. Nós oramos e ela não recebia a cura. E nós oramos e ela continuava sentindo aquilo que ela estava sentindo. Aí eu parei e falei, Senhor, Deus, não sei o que está acontecendo. O Senhor é Deus que cura. O que está acontecendo aqui? Aí ela pegou e falou, pastor, o senhor está orando, o que está acontecendo? O que você acha dessa enfermidade? Pastor, eu acho que eu mereço essa enfermidade. Eu fumei por longos 42 anos. Eu mereço essa enfermidade. Não tem como, é a colheita da minha plantação. Aí eu peguei e ministrei para ela a graça de Deus. Que Deus é bom, que Deus é bondoso. Mostrei para ela que ela não precisa de querer pagar algo pela cura. A cura já foi colocada em Cristo Jesus. E nós oramos com ela. E eu me lembro que poucas vezes Deus me deu direções tão claras como foi nessa situação. Eu peguei um copo com água, dei para essa mulher e falei para ela assim, ó, durante 42 anos a senhora fumou. O corpo da senhora está cheio de nicotina, é verdade. O pulmão da senhora está cheio de nicotina. Mas a senhora vai urinar toda essa nicotina. Falei e fiquei calado, não falei mais nada. Falei que todo pensamento de incredulidade vai sair da minha mente. E ela tomou o copo com água e foi para casa. O filho dela, que era líder de célula na igreja que nós pastoreávamos, em Umas, ligou chorando, falou, pastor, o senhor tinha que ver. Falei, ver o que, meu filho? O senhor tinha que ver e sentir o que estava aqui na minha casa. Falei, o que foi? A mãe dele tinha vindo de outro estado e estava lá na casa do filho. Quando ela foi no banheiro urinar, ela urinou uma borra de nicotina. Ele disse que a casa toda ficou infestada de mau cheiro. Ela urinou como se fosse uma borra de café, aquela borra de café molha, com aquele líquido, só que cheio de nicotina. Ela urinou toda a nicotina. E todo mundo sabe que quando a pessoa fuma muito tempo, quando ele soa, ele tem cheiro. Mas depois disso, ela suava e ela não tinha mais cheiro de nicotina. Toda a nicotina saiu, ela não tinha mais nenhum problema. Ela fez questão de fazer exame e não tinha nada. O pulmão dela era pulmão jovem. Oh, irmãos, pastor, mas ela tinha que... Isso é a lei, a graça é que o Senhor, Ele remove toda marca. Quando ela descobriu, quando ela aceitou a bondade de Deus, ela experimentou a bondade de Deus. Ela não acreditava no Deus verdadeiramente bondoso, que é extremamente paciente, que não é fácil em ficar com raiva, que não é facilmente provocado. Ela não acreditava nesse Deus cheio de toda a bondade, mas no momento em que ela compreendeu, que ela aceitou o amor de Deus, então ela recebeu. Já era dela.
mas ela não tinha usufruído. Quem está me entendendo? O quarto atributo, ele é grande em misericórdia. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia. No original, aqui é alguém que já tem dentro dele a intenção de ser bom. Ele não somente tem boas ações, ele não somente oferece bondade, mas ele já tem dentro dele, é a natureza dele, ele já tem bondade dentro dele, ele já tem essa intenção. Então, tudo que ele faz transmite bondade. Sabe, olha aqui, querido, Deus ele está se autodescrevendo para Moisés e para nós, amém, querido? Ele está mostrando a natureza dele, dizendo, olha aqui, olha quem eu sou. Se firme nesta descrição que eu estou dando para vocês. Olha, como se ele estivesse dizendo, filhos, vai vir outras pessoas, vão vir outras pessoas, trazendo outras descrições a respeito de mim. Mas não se firme nessas outras descrições que eles vão falar, que vão contra esta verdade aqui. Se firme nesta. É como se ele estivesse dizendo, se firme nesta. Eu pego isso, eu entendo isso, porque quando ele falou, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, porque vai vir gente dizendo outra coisa a respeito do caminho, mas eu sou a verdade a respeito do caminho. E eu sou a vida, ou seja, você pode tocar espiritualmente a realidade dessa verdade e caminhar nesse caminho. Eu vejo da mesma maneira, ele dizendo, ele está descrevendo, se autodescrevendo, porque ele está dizendo, vão vir outras pessoas que vão misturar coisas, que vão misturar. Por que ele sabia, pastor? Ele sabia porque o diabo tinha feito isso com Adão. Como ele tinha feito isso com Adão, como que ele aproximou-se de Adão? Ele aproximou de Adão e ele falou para Adão a palavra de Deus. Deus não disse isso? Deus não disse isso? Ele falou a palavra de Deus, distorcida para Adão, e Adão não retrucou a mentira do diabo. Depois ele volta e vai lá no segundo Adão, Jesus, lá no deserto, e ele faz a mesma coisa, ele começa a falar as mesmas coisas. As mesmas 3 tentações que Jesus passa, foi que Adão passou e caiu. E ele fala para Jesus, mas Jesus então, ele usa a palavra de Deus para alinhar e mostrar que o diabo estava distorcendo a palavra de Deus. Às vezes é a lei, às vezes é coisa do Antigo Testamento, aí você não usa a chave para você ler o Novo Testamento chama-se Jesus Cristo, entende? Tudo que você for ler no Novo Testamento, você usa a chave chamada Jesus Cristo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele orar, se ele jejuar, orar e me buscar, tá vendo, pastor? Tem que fazer isso. Não tem que fazer, presta atenção. Alguém já fez. Jesus já fez no nosso lugar. Jesus já jejuou, Jesus já orou, Jesus já se humilhou, Jesus já se entregou, Jesus já morreu. Agora eu posso entrar e dizer, por causa de Jesus, eu posso experimentar. Tem uma palavra que eu preparei para ministrar, falando sobre que Jesus foi ao limite máximo, para que nós possamos ir no limite anterior ao máximo. Jesus, ele morreu fisicamente, para que você possa morrer somente espiritualmente. Morrer como velho homem, nascer como novo homem. Você não precisou de morrer fisicamente, mas Jesus morreu. Jesus, ele se angustiou. Nós não angustiamos como Jesus se angustiou. Então, se você está se angustiando, você precisa de compreender que Jesus já se angustiou. Angústia é a ânsia de morte. Jesus já fez isso por nós. Jesus já foi ao limite máximo, para que você e eu possamos ir ao limite anterior ao máximo. Quem está me entendendo? Então, essa compreensão, ele é grande em misericórdia. Diga aleluia. Aleluia. O quinto atributo, ele é grande em misericórdia e ele é grande em fidelidade. Como tem uma ligação das duas palavras, compreende-se que ele estava falando também que ele é grande em fidelidade. A raiz dessa palavra, essa palavra fidelidade, significa que ele é completamente
e absolutamente fiel. Eu gosto muito do texto de 2 Timóteo 2, verso 13, porque esse texto fala sobre isso. Olha lá: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ponto. Se você for infiel, Ele permanece fiel. Deus não muda a fidelidade dele. Deus, Ele é completamente, absolutamente, totalmente fiel. A glória dele é essa. A glória dele é que Ele é bondoso, Ele é bom. E dentro dessa bondade dele está um atributo, uma qualificação, que é: Ele é fiel. Eu sei, você pode até ter virado as costas para Deus um dia. E você pode até, infelizmente, virar as costas para Deus um dia. Infelizmente, pode ser que isso aconteça sim. Mas Deus não vai virar as costas para você. Deus vai continuar olhando para você com um olhar de amor. Ele vai continuar na porta da cidade esperando o filho pródigo voltar, porque Ele é Deus que ama. E Ele estava lá dizendo: eu morri pelos meus filhos, porque está na porta a dizer: ninguém vai matar o meu filho, porque ele merecia ser apedrejado por causa da rebeldia, mas Ele está dizendo: não vai matar o meu filho, eu vou proteger ele. Quando alguém vier apedrejar, eu vou deitar em cima dele. Quando alguém vier para matá-lo, colocá-lo na cruz, eu vou tomar a cruz no lugar dele. Quem está me entendendo? Você pode até cair 1000 vezes num dia, mas Ele não deixará você caído e vai levantar você 1000 vezes naquele dia. A glória dele, a fidelidade dele, irmãos. Deus abunda em fidelidade para com você, comigo. Oh, Deus, tem muito tempo que eu estou no ministério. Você sabe por que eu estou no ministério há muito tempo? Não é porque eu sempre fui fiel. Não é porque não é. Não é. Mas é porque Ele é fiel. Ele permanece fiel. Não sou eu quem me agarro nele. Sabe, eu tenho uma canção que eu gosto, só que eu mudei ela um pouquinho, né? Segura na mão de Deus. Eu mudei ela, eu coloquei que Ele é que segura na minha mão. É Ele que segura na minha mão, não sou eu que me seguro, não sou eu que me agarro nele. Jesus falou isso: aquele que estão na mão do Pai, ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar. Quem está me entendendo? Quem aqui está na mão do Pai? Ninguém pode tirar você daí, meu filho. Não foi você que está segurando, não. É Ele que te sustenta, é Ele que te segura, é Ele que te faz ficar firme. É Ele que faz os nossos pés não ficarem trôpegos, ficar tropeçando. Pastor, porque Deus, Ele é grandemente fiel. Por que Deus é assim, pastor? Por que essa fidelidade dEle ultrapassa até o nosso conceito de pensar a respeito de Deus? Presta atenção, irmãos. É porque esta é a glória dEle. Ele sempre vai garantir que a glória dele seja proclamada e ela não caia por terra. E a Bíblia Sagrada diz que um dia toda a terra vai se encher da glória de Deus. Toda a terra vai saber e conhecer a bondade de Deus. Que Ele é Deus bom. Que Ele tem uma glória. Ele tem um motivo pelo qual Ele pode dizer: eu sou diferente de todos os outros que as pessoas servem. Eu sou Deus bondoso. Ele nunca deixou a palavra dele cair por terra. Quem está me entendendo? Eu amo esta maravilhosa glória de Deus, que é a fidelidade dele. Essa é a causa pelo qual você e eu não somos consumidos todos os dias. Chegamos no 6º atributo. Ele é aquele que guarda a misericórdia em 1000 gerações. E aí eu fui fazer a conta. Se você pensar que uma geração é 30 anos, são 30.000 anos. Se você pensar que uma geração é 60 anos, são 60.000 anos. Se você pensar que uma geração é 100 anos, como foi, que eles ficaram 4 gerações
lá no Egito foi 430 anos. Então, se você pensar que é 100 anos, são 100 mil anos. Eu não sei se você sabe, mas a história da humanidade, depois da saída do homem do Éden, não tem ainda 6 mil anos. Não tem. De Adão até Abraão, 2 mil anos. De Abraão até Jesus, 2 mil anos. De Jesus até nós, 2 mil anos. Mas só que tem o tempo da idade de Jesus, porque Jesus nasceu no ano 0. Então não tem 2017 anos, então tem 1900 e poucos anos, 960, 70, nem me lembro mais, 80 e poucos anos. Não tem 6 mil anos ainda, desde a saída do homem, quando se começou a fazer cronologia e genealogia. E ele está dizendo que ele é a mesma palavra do quarto atributo de misericórdia, mas só que agora ele acrescentou o seguinte: a minha misericórdia, filho, não é só para você, é para o seu filho, é para o seu neto, é para o seu bisneto, é para o seu tataraneto, é para o seu tetraneto, é até 1000 gerações. O que ele está falando para nós, pastor? Ele está falando que a misericórdia dele não tem fim. Não tem fim. É isso que ele está dizendo. Ele está gritando para mim e para você. Está piscando fosforescente aqui na Bíblia. Ó, até 1000 gerações é porque eu nunca vou me cansar de fazer o bem a vocês. É isso que ele está dizendo. Ele está mostrando para mim e para você essa verdade, essa realidade. Às vezes as pessoas falam, é verdade, pastor, mas aí na Bíblia diz que ele vai punir o pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração. Está escrito isso aí, tá? Eu vou falar sobre isso agora para você. Mas nós não cremos e não estamos debaixo da punição da 2ª, 3ª e 4ª geração. Nós, o povo da graça, nós dizemos que o nosso Deus é aquele que guarda as misericórdias até 1000 gerações. Glória a Deus. Esta palavra misericórdia, como eu falei, é a mesma palavra, a palavra de bondade. Ele está dizendo que ele vai nos seguir, ele vai estar conosco. E como eu falei, ele está mostrando para nós que ele guarda. Desde a existência do homem, quando o homem cai ali no Éden, ele está guardando. Aí nós chegamos no 7º atributo, o último. O próprio Deus proclama a Moisés, porque Moisés é um homem de aliança. Presta atenção. Todos os homens e mulheres de aliança, Deus se mostra a ele. Deus se expressa a ele. Ele diz que ele é aquele que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Eu achei tão precioso isso. Diga comigo, ele perdoa. Não sei se você já pensou, mas a palavra perdoar é remover. Então, está dizendo que ele perdoa, diga, a iniquidade, a transgressão e o pecado. Qual não foi a minha surpresa quando eu fui ver o original de cada uma dessas palavras? E é um atributo, é uma característica progressiva de pecado. Cada pecado se torna mais ofensivo. Aí eu coloquei para vocês aqui. O primeiro deles é uma descrição progressiva. E diz que ele remove iniquidade, transgressão e pecado. A primeira, que é a iniquidade, significa perversidade, culpa, depravação. Deus é o Deus que perdoa toda a nossa perversidade. Todos os nossos atos falhos, ele perdoa. A segunda palavra é iniquidade, é transgressão. Transgressão é diferente de iniquidade. Transgressão já é uma iniquidade expressada rebelde, de forma rebelde. A criança falha, aí além da criança falhar, agora ele diz, eu vou fazer isso, pai. Eu vou fazer isso, mãe. Aí já mudou. Não é só uma iniquidade. Não é só um ato falho. Agora é um ato falho com um teor de rebeldia. De posicionamento contra. Ou seja, Deus diz que mesmo que nós
possamos agir contra ele com rebeldia, aí está escrito aí, nós seremos perdoados. Ainda que eu possa andar por vales escuros como a sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor, Ele continua comigo. Quem está me entendendo? E a terceira palavra é o pecado, que vem de uma raiz que significa errar o alvo que Deus estabeleceu para que você e eu possamos viver. O pecado é algo que envolve uma ação deliberada, algo que eu decido fazer. Uma vez, já estou partindo para encerrar, irmãos. Uma vez eu vi um pregador dizer que Deus perdoa os pecados, menos aqueles pecados que nós cometemos de forma proposital. E eu pensei, que tipo de Deus é esse que ele está pregando? Porque todos os nossos pecados são propositais. Por isso que nós fazemos escondido. Que Deus é esse? O pecado sempre é de propósito. Nós lemos isso de forma muito clara. Lembra que eu falei para vocês? Não olhe com a lente da lei. Não olhe com a lente da circunstância. Olhe com a lente da palavra. Lá Tiago diz que nós somos levados ao pecado por causa de nossos próprios desejos, que dá a luz e nos conduz para o pecado. Mas o Senhor diz aqui a Moisés que Ele remove até mesmo esses pecados que nós fazemos de forma espontânea, com a nossa própria decisão, o nosso próprio desejo. Ele diz que Ele remove. Oh Deus! Eu finalizo afirmando para você que se você e eu, se nós queremos ver a glória de Deus, a bondade de Deus, nós precisamos de luz de Deus para esses 7 maravilhosos atributos que Ele mesmo proclamou, para que nós pudéssemos conhecer quem Ele é. Glória a Deus. Aqui no verso 7 de Êxodo 34, depois de falar tudo isso que Ele falou, o Senhor diz, Ele acrescentou, verso 7, a parte final: ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, e dos filhos, e dos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Agora presta atenção. Não é interessante que alguém lê tudo que nós lemos a respeito da bondade de Deus, que Ele proclamou, e a pessoa só consegue ver essa parte? E aí ele, com a mentalidade da lei, ele ignora tudo que Moisés falou, escreveu a respeito dos maravilhosos e gloriosos 7 atributos da bondade de Deus, e eles estão vendo só essa parte, e ainda quando eles veem, eles interpretam de maneira errada. Pastor, mas não parece uma contradição? Não é uma contradição, não é. Presta atenção, talvez essa seja a parte mais importante para você compreender, para trocar a sua visão a respeito de Deus, usando a própria palavra. Primeira coisa interessante, por que são 7 os atributos? Porque 7 é o número perfeito, é o número da perfeição. No mundo espiritual, o 7 é a perfeição. No mundo terreno, o 12 é a perfeição. Então aqui é 7. Está dizendo que Deus é perfeito, é a completude, é completo, não tem mais nada por fazer. Quem está me entendendo? Amém. Deus mostra a sua maravilhosa bondade, sua infinita misericórdia, sua surpreendente graça e seu terno e quente favor, cuidado dele por nós. Deus mostra, Ele oferece tudo isso para mim e para você. Mas presta atenção, mesmo quando Ele oferece tudo isso, há pessoas que rejeitam toda essa perfeita vontade descrita aqui nesses 7 atributos, e não há nada que elas possam receber a não ser que elas não creem. Elas não creem na bondade de Deus, elas não creem que Deus é assim, elas não creem. Aí então, por causa disso, elas continuam enfermas do pulmão, elas continuam sem aquele milagre de Deus, sem aquela ação de Deus. Por quê? Porque ela não recebeu de graça, ela não creu, ela não
vezes nós estamos dizendo: Deus, o Senhor não é como o Senhor diz que o Senhor é. As pessoas mesmo é que estão fazendo, é as pessoas que escolhem, não é porque Deus quer que eles recebam, vivam aquilo. Eles vivem aquilo porque eles não acreditam. Deus quer que você e eu experimentemos o que Ele proclamou: a bondade, a graça, a misericórdia, o favor, o amor, a justificação, a fidelidade dEle. Amém, querido? Amém. Por mais de 1.200 anos, a igreja viveu uma mistura da lei com a graça. E pode ser que por isso que nós temos hoje a dificuldade de acreditar na graça, no Evangelho puro de Cristo. Uma das coisas que eu acho mais maravilhoso no Evangelho é ver pessoas tortas, pessoas que estavam distantes da verdade da palavra. Elas são impactadas com a presença de Deus, com a vida de Deus, e elas entram na vida da igreja, e o relacionamento na vida da igreja leva elas a receberem luz. Mas o mundo e os seus conceitos acham isso naturalmente impossível, porque eles não acreditam na bondade de Deus. Nós temos ministrado a respeito da graça, a respeito do favor, e quantos ainda estão nos ouvindo e estão dizendo que essa palavra é repetitiva? Eu vou dizer para você, hoje eu estava falando a respeito disso. Por que você acha que essa palavra é repetitiva? Falar com muito carinho. Isso ocorre por causa das ideias erradas que nós guardamos nas nossas mentes, no nosso coração. Se você não gosta de ouvir essa palavra, só tem um sentido, só um sentido: você não está usufruindo. E como você não está usufruindo, você se sente confrontado, porque você pode usufruir, mas não está usufruindo. Então isso te confronta, isso dói em você, porque quem vai achar ruim receber todas as semanas, todos os dias, a notícia de que ele recebeu uma grande quantidade de dinheiro na sua carteira de poupança? Todo dia alguém colocou lá 100 mil reais na sua carteira de poupança. Você vai lá e tira, vai ter jogo, né? Não aguento mais isso. Eu estou falando de coisas naturais para você entender o espiritual. Estou fazendo como Jesus, usando parábolas de coisas naturais para entender o espiritual. Como alguém vai ficar ofendido de ouvir que Deus o ama, que Deus não quer ele doente, que Deus não quer ele passando escassez, que Deus não quer? Quem vai ficar ofendido? Só quem não está acreditando, e isso está o ofendendo. Mas presta atenção, não fique ferido por causa disso, nem parte de condenação. Confie no que a palavra de Deus está te dizendo. Amém. Nós não estamos inventando uma palavra. Nós, pastores da videira, não estamos inventando, é o contrário. Nós estamos indo contra uma maré de pessoas que dizem que nós estamos agora ficando herege, porque agora nós estamos falando de um Deus que é bom, que não cobra nada de ninguém. Pois é, nesse Deus que eu creio, é o Deus chamado Jesus Cristo. E para comprovar isso, Ele entrou dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, para garantir que você vai ser manifestado em glória, manifestado em bondade. Aleluia! Estava conversando outro dia com o irmão, e ele veio de outro país, e ele disse que quando ele chegou no Brasil, uma coisa que ele ficou assustado foi que ele olhava para as igrejas evangélicas e dizia: essas igrejas não são evangélicas, porque essas igrejas falam de um Jesus que não está na Bíblia. É um Jesus que cobra, é um Jesus que exige, é um Jesus, não é um Jesus gracioso. Ele dizendo, até o dia que ele encontrou um homem chamado Pastor Luiz pregando, ele falou: esse é o Jesus da Bíblia, esse é o Senhor da Bíblia, e esse Jesus gracioso, que somos salvos pela graça mediante a fé, e até a fé que nós temos não é nossa, foi Ele que nos deu de presente. Por que não é sua? Porque se fosse sua, você ia ficar orgulhoso. E ele diz que até a fé que nós temos não é nossa, é presente de Deus, para que ninguém se orgulhe, mas saiba que tudo é dele, por ele, nele e com ele. Tudo, o Espírito de Deus. Por isso, querido, às vezes essa insistência na palavra incomoda você. Talvez você esteja pensando
é por causa da repetição sobre a bondade dele, mas na verdade o que incomoda você é ouvir que você tem o direito de viver uma vida cheia da graça, paz, alegria, não escassez, vida de saúde, e você não tem experimentado ainda. Por que não tem experimentado? Aí eu te chamo para fazer duas coisas: para orar e jejuar comigo durante 21 dias. Amém. Aí nós vamos jejuar durante 21 dias, porque a nossa justiça própria nos impede de saber, de conhecer a justiça de Cristo Jesus por nós. A nossa justiça própria, o nosso conceito, a nossa maneira de pensar. Você, querido, você pode experimentar, porque é direito seu, Ele te deu esse direito. Você pode acreditar, Ele é bom. Amém. Fique de pé onde você está. Escute. Vamos. Pastor, o que eu faço? O senhor diz no jejum. Você vai orar. Você vai dizer: Deus, me mostra a tua bondade. Deus, me mostra a tua bondade. Me mostra a tua glória, como o Senhor fez para Moisés. Mostra-me, Senhor. Passa diante de mim. Eu fiquei figurando esse passar diante de Moisés. Não é uma coisa, não é aquela coisa dele passar fisicamente, mas é de mostrar para Moisés o quanto ele é bom. Irmãos, peça ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos, me mostra a tua glória, me mostra a tua glória, me mostra a tua glória. Senhor, abre os meus olhos espirituais, me faz ver além dos conceitos, me faz ver, ó Deus, além do que eu já li, que eu entendo, me faz ver, ó Deus, pelo Espírito. Não é isso que Paulo ora o tempo todo. Ele fala: eu oro para que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais, para que você possa ver qual a altura, qual a largura, qual o comprimento, qual a profundidade do amor de Deus por você. E ele vai falando, esse amor de Deus, nada vai separar você desse amor dele. Nada vai separar, nem criatura, nem nada, ele diz: nada, nem morte, nada vai separar. Incrível isso, como ele vai mostrando para nós. Irmãos, na medida que nós conhecemos, na medida que nós vivenciamos a glória de Deus, nós então experimentamos o que Moisés experimentou. Eu sei que às vezes esbarra em questões teológicas, mas eu particularmente não creio que Moisés morreu. Não, Moisés morreu. Não creio. Se ele morreu, Deus o ressuscitou, porque ele apareceu na transfiguração com Elias. Se ele tivesse morto, ele não podia aparecer na transfiguração. Eles procuraram o corpo dele e não acharam, e os demônios requereram o corpo dele, que era direito dele. Deus tinha dado direito. Os demônios nada era nem que eles poderiam comer do pó da terra, eles queriam comer do pó da terra, que é o corpo de Moisés. Não vai comer. E lá em Judas diz que os anjos repreenderam os demônios. Por que você está falando isso, pastor? Porque uma das coisas que você vai experimentar é, ainda que você possa morrer fisicamente, é que você vai ressuscitar. Nós podemos até experimentar a morte terrena, mas nunca mais vamos experimentar a morte espiritual, a separação de Deus. Líder, você quer muito, eu sei disso, que as pessoas da sua célula se rendam ao Senhor. Eu vou mostrar para você o último texto, como é que as pessoas vão se render ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz que depois que Moisés viu toda essa glória de Deus, todos esses atributos da bondade de Deus, no verso 8, lá diz: e
imediatamente ele inclinou a cabeça em terra. Está na versão RA. E ele